Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre admissão e registro de enfermagem. Admissão e registro de enfermagem. Admissão ocorre quando há necessidade de um paciente permanecer em um ambiente hospitalar por um período igual ou superior a 24 horas. A admissão tem como objetivo otimizar a sistematização do atendimento ao cliente e aos familiares, facilitando a adaptação deles ao ambiente hospitalar, proporcionando conforto e segurança. Então, é na admissão que nós vamos passar as orientações à família e ao paciente, né? A primeira impressão recebida é fundamental ao paciente e seus familiares, inspirando-lhes confiança no hospital e na equipe que atenderá. Se recebido atenciosamente, terá a sensação de segurança e bem-estar. E desde o primeiro contato depende, em grande parte, da colaboração do paciente ao tratamento. Então, se você é hostil com o paciente, com a família, muitas vezes, quando você pedir ajuda deles, eles também não vão se sentir tão seguros. Então, é muito importante a gente ser cuidadoso, atencioso às informações que estamos pedindo e repassando a eles. A responsabilidade do enfermeiro. O enfermeiro tem como responsabilidade receber as informações dos pacientes antes da sua chegada do setor de origem, emergência ou unidade de internação, prever e prover os recursos materiais e humanos necessários para a admissão do paciente, supervisionar a assistência de enfermagem nos procedimentos de admissão, implementar a SAI em suas 5 etapas, que são coletas de dados, histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Isso tudo a gente vai se basear para fazer os cuidados da enfermagem. Quais são esses cuidados? Realizar um banho no leito, troca de curativo, mudança de decúbito, entre outros. Ainda é de responsabilidade agora do técnico e não mais do enfermeiro, realizar a montagem do leito. Colocar todos os materiais e equipamentos necessários para a internação. Recepcionar o paciente na unidade, procedendo com a sua monitorização multiparamétrica. O que seria essa monitorização multiparamétrica? É colocar os monitores, o oxímetro, o aparelho de pressão arterial, os eletrodos no paciente, entre outros. Realizar a avaliação física. Checar a integridade e permeabilidade dos dispositivos invasivos, drenos e catéteres. O que acontece? Muitas vezes pode ser que venha com acesso, venha perdido o acesso venoso periférico, o dreno está obstruído, então é muito bom a gente estar atento a isso e observando tudo isso. Verificar o status dos medicamentos em curso. Pacientes em estados graves, que vão para a UTI, muitas vezes eles não podem ter a medicação interrompida, Então a gente tem que cuidar para que nesse transporte, nessa passagem muitas vezes de plantão e recebimento de paciente, o paciente não esteja com o soro acabando, com uma medicação, entre outras. Realizar a anotação de enfermagem no prontuário do paciente, tanto o eletrônico quanto o manual, dependendo da instituição, executar as prescrições médicas e de enfermagem, realizar checagem no prontuário, fazer o balanço hídrico do paciente, deve ser esclarecido ao paciente, cliente, os procedimentos que serão realizados na sua admissão, bem como deve ser orientado à família, explicar ao paciente familiar as regras de funcionamento da unidade, bem como seus direitos e deveres durante a internação. Então, é nesse momento que a gente vai falar com a família, com o familiar, para trazer o sabonete líquido, trazer os itens de higiene do paciente, esclarecer à família que será permitida a sua entrada, assim que os procedimentos de admissão da equipe multidisciplinar sejam encerrados e o paciente esteja estável. Essas informações vão estar muitas vezes contidas em folders, alguns informativos, que vão ser entregues ao paciente, família, cuidador ou responsável legal. Ainda assim, tem muitos lugares que pedem para você registrar num livro ata, essas informações que foram passadas. Anotação de enfermagem. Os registros de enfermagem têm regras claras e objetivas, importante entre as quais devem ser legíveis, completas, claros, concisos, objetivos, pontuais, cronológicos, devem ser precedidos de data e hora, conter assinatura, identificação profissional ao final de cada registro, não devem conter rasuras, entre linhas, espaços em brancos, devem conter observações efetuadas ao cliente, cuidados prestados, sejam eles os já padronizados, ou os de rotina, ou os específicos. O que é isso? Então, se o paciente está com uma fratura em membro inferior esquerdo, com uma tala, a gente sabe que quando fizer as movimentações temos que tomar cuidado, temos que realizar um curativo
em membro inferior esquerdo, manter a tala engessada. Isso são cuidados específicos desse paciente. Cuidados gerais do paciente, né, que a gente pode falar que é os padronizados, realizar banho no leito, aferir sinais vitais. Esses já são os cuidados padronizados e os de rotina. Deve constar as respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados. Então, lembra que eu falei que o enfermeiro faz na SAI os cuidados da enfermagem, falando que o paciente precisa realizar mudança de decúbito, troca de curativo, entre outros? Então, nesse momento que a gente vai estar registrando e anotando. E tudo que o paciente tiver de resposta. Ainda devem conter no registro os cuidados que foram prestados. Sempre a gente deve anotar depois que prestou o cuidado, colocar as orientações que nós fornecemos à família ou as informações que obtivemos. Deve priorizar a descrição de características como tamanho mensurado, quantidade, coloração e forma. Não deve conter termos que deem conotação de valor, bem, mal, muito pouco. Deve ter apenas abreviaturas consagradas, previstas em literatura. O que seriam essas abreviaturas consagradas? Membro superior esquerdo, membro superior direito, né, que a gente coloca MSD, MSE, membros que é MM. Isso são abreviaturas consagradas. Não podemos inventar uma abreviatura. Devem ser referentes aos dados simples que não requeram maior aprofundamento científico. Um exemplo aqui que nós temos sobre uma admissão: o paciente MJS, admitido nessa unidade, proveniente do centro cirúrgico, em POI de revascularização do miocárdio, acompanhado pelo anestesista, Dr. Paulo, enfermeira Raquel, técnicos de enfermagem Júlio e Mauro, sedado, mantendo a intubação com canal orotraqueal em ventilação mecânica. Acesso venoso central subclávia direita, pentalumen, com infusão contínua de dormonide, 10 ml e fentanil, 10 ml. Plasma Yault, 42 ml. Concentrado de hemácia, 325 ml. Dreno pleural direito e mediastino, ambos sem débito. Oscilantes em aspiração contínua de 10 cm3 de água. Pressão arterial invasiva em radial direita, mantendo em 100 mg de mercúrio. Curativo oclusivo limpo e seco externamente, com curativo oclusivo em região torácica, limpo e seco externamente, sem sinais de sujidade ou sangramento. Sonda nasoenteral em narina esquerda, bem fixada à região suprapúbica, apresentando débito claro, 400 ml, instalado monitorização multiparamétricas, que é a monitorização cardíaca, oximetria de pulso e termômetro, mantido em decúbito dorsal, aos sinais vitais. A PAM está em 100 mg de mercúrio, frequência cardíaca em 80 batimentos por minuto, frequência respiratória 12 incursões, temperatura axilar 36, saturação de 98, a técnica que realizou e o corém dela. Esse é um exemplo que a gente pode estar utilizando de admissão. Então, podemos fazer de que forma? Podemos tentar testar. O que vocês acham? Tenham boa noite.